continuando a nossa aula sobre o período pombalino. No último bloco nós estávamos falando de Marquês de Pombal, que ele era um déspota esclarecido. Déspota esclarecido são aqueles governantes da Europa que assumiram as ideias iluministas, que acabaram utilizando-se das ideias iluministas em seus governos. A ideia era fazer um governo progressista. Marquês de Pombal o fez e realmente ele acabou promovendo um determinado desenvolvimento para Portugal. Como eu falei para vocês, quando o Marquês de Pombal ele assumiu o governo brasileiro, o Brasil, vamos dizer assim, as minas auríferas brasileiras estavam se esgotando. Então a arrecadação de ouro no Brasil, a retirada de ouro do Brasil estava cada vez menor. Lembrando para vocês que o ouro foi encontrado no Brasil no final do século XVII, por volta de 1690. Quem encontrou há divergências, alguns falam que foi o bandeirante Antônio Arzão, né? Uns falam que foi Antônio Arzão, há divergências em relação a isso, mas encontraram o ouro no Brasil no final do século XVII, mais ou menos por volta de 1690. Ou seja, já fazia mais de 50 anos que Portugal explorava o ouro no Brasil. O ouro no Brasil vai ser explorado ainda durante muito tempo, mas por volta de 1750 já estava, né, vamos dizer assim, que entrando em decadência a arrecadação do ouro do Brasil e, consequentemente, Portugal também entrava numa decadência econômica. Como eu falei para vocês, assume o Marquês de Pombal nesse momento, 1750, em 1755 teve aquele terremoto, né, fortíssimo que aconteceu na cidade de Lisboa, que eu falei para vocês. Tem um livro da Lilian Schwartz que é muito legal, que ele narra esse momento, que ele fala a respeito desse momento que ocorreu o terremoto em Lisboa, a vinda da grande biblioteca real para o Brasil, uma coisa assim é o livro. É só jogar lá Lilian Schwartz que você encontra esse livro, é um livro bem legal. E aí você tem um terremoto muito forte na cidade de Lisboa. Como eu falei para vocês, primeiro um terremoto, depois incêndio e posteriormente um tsunami, ou seja, era para destruir mesmo a cidade de Lisboa. No período que aconteceu, né, quando aconteceu em 1755 esse terremoto, Lisboa era uma cidade portuária muito importante da Europa e recebia produtos de várias localidades, principalmente da Europa, mas de outras localidades também. Então, esse terremoto acabou sendo descrito, por assim dizer, em várias línguas. Por quê? Porque você tinha mercadores, comerciantes, navegadores, você tinha marinheiros de várias regiões diferentes da Europa, e não só da Europa, da Ásia, dentro de Lisboa. Então, esse terremoto foi, por exemplo, descrito em inglês, em alemão, em espanhol. Tinha pessoas de várias regiões do mundo em Lisboa quando acabou acontecendo esse terremoto. Veja um pouquinho a respeito desse terremoto, porque ele tem uma série de curiosidades. O rei da época, né, como eu falei para vocês, era Dom José I. Dom José I ele consegue escapar desse terremoto, ele não estava na cidade de Lisboa quando ocorreu esse terremoto. Depois ele ficou tão traumatizado, porque quando ele volta para Lisboa e vê Lisboa totalmente destruída, ele fica tão traumatizado que a partir daquele momento ele começou a viver em tendas mesmo, barracas. Eles construíam, né, produziram barracas e o rei morava em tendas, em barracas. Depois tem até um outro episódio que pegou fogo nas barracas também. Mas o Dom José sempre viveu em barracas. Mas por quê? Porque ele tinha medo que ocorresse outro terremoto e, por exemplo, se ele morasse num palácio, o palácio acabasse caindo e promovesse, obviamente, a sua morte, né? Mas o Marquês de Pombal, então, ele assume em 1750, ele vai tomar uma série de medidas para tentar melhorar Portugal e uma série de medidas referentes ao Brasil. Uma das medidas, e talvez a medida mais famosa do governo, né, da administração de Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal ele expulsou os jesuítas do Brasil. Quem que eram os jesuítas? A Companhia de Jesus, que foi criada lá atrás, né, no período ainda, vamos dizer, da Contra-Reforma. Os jesuítas, a Companhia de Jesus, eles deveriam, vamos dizer que, ligados obviamente à Igreja Católica, eles deveriam ir para os lugares mais distantes, vamos dizer assim, e tentar promover a conversão da população nativa dessas localidades distantes, a conversão dessa população nativa ao cristianismo.
os jesuítas eram chamados de soldados de Jesus, onde eles deveriam ir para os lugares mais distantes, os lugares mais de difícil você chegar, ermos, né, vamos colocar dessa forma, e lá eles deveriam converter a população. Eles atuaram muito na América, toda a América Latina. Se você pegar a América colonizada pelos espanhóis, pelos portugueses, então se você pegar toda a América Latina, né, do México em direção ao sul, até a Argentina, Chile, eles atuaram de uma maneira muito forte, os jesuítas. E aqui no Brasil não foi diferente. Por exemplo, a cidade de São Paulo, fundada em 1554, fundada por jesuítas. A partir do Colégio de São Paulo surge, né, o que vai ser a comunidade primeiro de São Paulo, né, de São Paulo de Piratininga, depois a Vila de São Paulo, posteriormente a cidade de São Paulo, a maior cidade do continente americano em número populacional hoje, né? Então você tem os jesuítas, eles tiveram uma importância muito grande em toda a América Latina. A ideia deles era a conversão da população nativa ao cristianismo. Os jesuítas, eles atuaram muito na questão educacional, como eles atuam, inclusive até os dias de hoje, dentro do Brasil, e não só dentro do Brasil, mas fora também. Então, eles acabaram atuando de uma maneira muito forte na área educacional. Eles convertiam a população nativa ao cristianismo, ensinavam a língua portuguesa, no caso do Brasil, no caso da parte espanhola, ensinavam o espanhol, é óbvio, né? Mas no caso do Brasil, ensinavam a língua portuguesa, ensinavam sobre o evangelho. E como eles faziam isso? Eles convertiam primeiro as crianças, porque eles percebiam que as crianças era mais fácil a conversão. E sabiam que as crianças depois iriam influenciar os seus pais. Então, por exemplo, a população nativa, os índios. Primeiro eles convertiam as crianças, depois as crianças acabavam fazendo uma influência, exercendo uma influência sobre os seus pais, e os jesuítas conseguiam também converter, vamos dizer assim, os adultos. Eles convertiam através do quê? Quais as ferramentas que eles utilizavam? A música, o teatro, né, eles utilizavam, faziam peças teatrais com as crianças, né, faziam corais com as crianças, eles iam, né, tentando aos poucos, vamos dizer assim, se aproximar, né, dos nativos, tentar, vamos dizer assim, fazer com que esses nativos acreditassem neles, e aí esses nativos acabavam se convertendo ao cristianismo. Com isso, os jesuítas tiveram uma força muito grande no Brasil durante o período colonial, até 1750. Aliás, um pouquinho depois, né? Mas eles tiveram uma força muito grande dentro do Brasil. Por quê? À medida que foi passando o tempo, como eu falei para vocês, a cidade de São Paulo foi fundada em 1554. A expulsão deles vai ser por volta de 1754, por aí. Ou seja, mais de 200 anos depois, né? Assim. Então você tem os jesuítas, durante esse período que eles estavam, anteriores à expulsão promovida por Marquês de Pombal, eles tinham uma força muito grande, eles converteram grande parte da população nativa, e eles, vão dizer que meio que tinham uma força até administrativa sobre o Brasil. Marquês de Pombal, na época, o cara que governava Portugal e suas colônias, ficou abismado com a força que os jesuítas tinham nas colônias portuguesas. Marquês de Pombal percebeu que era um estado dentro de outro estado, que os jesuítas mandavam mais no Brasil que o próprio governo português, que era, né, próprio Portugal, que era dona, vamos por dizer assim, do Brasil. Então Marquês de Pombal resolveu expulsar os jesuítas, não só do Brasil, mas de todas as colônias portuguesas. Marquês de Pombal, então, expulsa os jesuítas do Brasil, se apropria, né, de todas as propriedades jesuítas aqui no Brasil. Foi uma ação importantíssima nesse momento, assim, que teve um impacto muito forte. Obviamente o Papa vai falar contra, vai querer excomungar Marquês de Pombal, mas depois você tem outros países que vão promover a mesma ação. A ação de quê? De expulsão dos jesuítas de seus países, de suas colônias. Mas, então, uma das primeiras medidas tomadas por Marquês de Pombal expulsou os jesuítas do Brasil e de suas outras colônias também. A ideia era, vamos dizer, impedir que os jesuítas tivessem força política dentro das colônias portuguesas e se apropriar também das propriedades jesuítas. Outra ação de Marquês de Pombal foi a proibição da escravização indígena no Brasil. O Marquês de Pombal, com essa medida, vamos dizer que ele impulsionava o comércio negreiro. Porque, por exemplo, aqui no Brasil, se proibiu a escravização do índio, eu não vou poder mais
escravizar o índio, eu preciso de escravos, onde eu vou arrumar? É aí que se comprava mais escravos negros e, consequentemente, você tem uma dinamização do comércio negreiro. Uma dinamização que, obviamente, levava uma lucratividade muito grande, né, para Portugal. O Marquês de Pombal também, ele acabou criando muitas companhias, né, que acabavam sendo que monopolizavam, vamos dizer, o comércio em determinadas regiões. Por exemplo, a Companhia do Maranhão. Você tem várias companhias que foram criadas por Marquês de Pombal, a fim, inclusive, de dinamizar o comércio com a colônia, né, Portugal, Brasil. Criou essas companhias, e essas companhias, elas tinham um monopólio comercial. Isso vai gerar problemas, né, futuros para o Brasil, mas também acabou criando algumas companhias. Então, algumas medidas: expulsou os jesuítas do Brasil, proibiu a escravização indígena, a fim de até dinamizar a escravização do negro, né, do negro aqui no Brasil, negro, africano. A secularização, ele também promoveu a secularização do ensino. O que é isso? Quando ele expulsou os jesuítas do Brasil, ele sabia que havia necessidade, vamos dizer, de outras ordens, por vezes ligadas à Igreja Católica, se apropriarem e desenvolverem o ensino no Brasil. Não necessariamente só ordens, vamos dizer assim, religiosas, mas também aquelas que não fossem, né, religiosas, que fossem o ensino laico, por exemplo, né, aqui no Brasil. Por que ele fez isso, a secularização do ensino? Porque até então, a maior parte, vamos dizer assim, do ensino que era desenvolvido aqui no Brasil era desenvolvido pelos jesuítas. Quando ele expulsou os jesuítas do Brasil, não tinha mais essa atividade sendo realizada no Brasil. Quando ele colocou a secularização, quando ele denominou ali, quando ele baixou essa ordem de secularização do ensino, ele permitiu que outras ordens também desenvolvessem a área do ensino no Brasil, e não só ordens religiosas, mas também algumas, vamos dizer, alguns desenvolvimentos até de um ensino mais laico. A gente pode perceber que no Brasil você tem um número muito grande, né, de ordens religiosas ligadas principalmente à Igreja Católica, que são responsáveis pela educação no Brasil. Não só cristãs, mas você também tem até mesmo protestantes, né? Você pega até os jesuítas, né? Eles estão presentes, mas jesuítas, beneditinos, camilianos, você tem muito, né? Um ensino muito ligado à questão da educação, né, do Brasil. Outra medida que ele tomou foi a extinção das capitanias hereditárias, as capitanias hereditárias que tinham sido criadas lá atrás, até mesmo antes, né, do descobrimento do Brasil, 1494, se não me engano, o Tratado de Tordesilhas, que havia dividido o Brasil em algumas faixas, se não me engano, 15 faixas de terras, foram distribuídas a fidalgos portugueses, a fim aliás, desculpe, ela foi mais para frente, 1494 foi o Tratado de Tordesilhas. Mas as capitanias hereditárias foi uma ação do governo português a fim de desenvolver o Brasil, proteger o Brasil, né, desenvolver, vamos dizer assim, em termos de exploração o Brasil. Só que não deu certo as capitanias hereditárias. Na época, somente 2 capitanias hereditárias deram certo, a de Pernambuco e São Vicente. Depois, Portugal voltou a ter uma ação mais efetiva sobre o Brasil, e aí vai, vamos dizer assim, estabelecendo o governo geral e tudo mais. Então, o governo de Marquês de Pombal, ele extinguiu as capitanias hereditárias, ele acabou com as capitanias hereditárias. Afinal, nas capitanias hereditárias, a propriedade passava de pai para filho. Quando ele extingue as capitanias hereditárias, o governo português acaba, vamos dizer assim, assumindo novamente todo o Brasil, acabando com as capitanias hereditárias, tudo passou a ser novamente propriedade de Portugal. Uma outra medida que ele tomou, que foi fortíssima, foi a extinção, a extinção não, na realidade a criação da derrama. Desculpa ali que eu coloquei até errado, não é extinção não, é a criação da derrama. Derrama era cobrança de impostos atrasados. Como estava caindo a arrecadação de ouro no Brasil, vamos dizer assim, a prospecção de ouro no Brasil, ele achava que estavam desviando o ouro do Brasil, estavam promovendo vamos dizer assim, o roubo do ouro do Brasil. E aí ele criou um imposto chamado derrama, que era o dia da cobrança dos impostos atrasados. Se estipulou uma determinada quantidade de ouro que deveria ser arrecadado anualmente. Então, a criação do imposto à derrama, tá bom? No outro bloco a gente comenta um pouquinho mais a respeito disso.